Olá, taurinos! Sejam muito bem-vindos ao Sol em Touro. Eu sou a Thalita e vou fazer a leitura intuitiva de quinta-feira para vocês. Se não ressoar, já sabe, só solta, ok? Vou deixar a minutagem da leitura aqui abaixo para vocês. Se você quiser, você pula direto para a leitura, porque eu vou fazer aqui uma abordagem científica com vocês a respeito de um comentário que teve aqui no canal. Nunca tinha surgido, né, esse assunto, sempre surgiu de outras formas, então esse mesmo assunto sempre foi explicado de outras formas, quase igual através de parábolas, mas surgiu a oportunidade de explicar exatamente no conceito científico disso. Já expliquei para vocês o motivo do meu sumiço aqui no canal e o comentário foi a respeito disso, onde a pessoa colocou uma observação que para uma pessoa atrair inveja, ela tem que ter inveja também, ela tem que estar vibrando na inveja. E não, gente, a resposta é não. Como assim, Thalita? Não, não. Vamos pensar na luz? A luz atrai insetos, mariposas, atrai de tudo. Tá? Só existem duas energias primordiais. Eu já vou entrar naquilo que vocês estão acostumados a ver da escala das emoções energéticas, tá? Mas calma aí. Primeiro eu vou trazer o outro embasamento para vocês. Só existem duas energias. Aliás, só existe uma, né? O chamado Deus, o chamado amor, a vibração do todo, que é amor. Esse amor incondicional. Só existe o bem. Mas, dado que estamos aqui neste mundo dual, o que seria o oposto do amor? O medo. Então só existem essas duas energias e daí vocês vão entender na hora que eu explicar a escala das emoções. A partir do amor a gente tem um outro nível de vibração e a partir, né, das escalas mais baixas que engloba tudo que tem a ver com medo. O medo cria essas outras energias, tá? Então não necessariamente uma pessoa com inveja vai atrair uma pessoa com inveja. Não, até porque, você já viu alguém, sei lá, uma pessoa tem inveja do mendigo na rua? Né? Muito difícil. Então, assim, não é assim que funciona a questão. Eu separei aqui para vocês o significado da inveja na etimologia. Vocês sabem que sim. Comigo, né, não tem meio termo, né? Deixa eu achar aqui onde que eu coloquei. Ó, inveja da etimologia, tá? O termo inveja vem do latim invidere, que significa não ver. Uma das coisas importantes do invejoso é que ele não se vê a si mesmo, nem as suas conquistas, tá? Então a pessoa, ela projeta fora. É claro que o invejoso, que a pessoa que atrai inveja, ela conhece aquele sentimento. Aliás, todos nós, assim como pela psicoterapia, todo ser humano nasce com todas as patologias, mas não significa que a gente vai desenvolver elas, entende? Mas todos nós, dentro do inconsciente e do coletivo, temos tudo o que há, tudo o que existe, tudo que já foi criado, tudo que já foi manifesto. Mas por causa de níveis de consciência, de vibração, de aprendizados, de ensinamentos, cada um vivendo a sua própria bolha, o seu próprio mundo, nós não vamos manifestar tudo. Já pensou, né? Se todo mundo manifestasse todas as patologias? Não é assim que funciona. Mas todos nós somos compostos do todo. O todo tá dentro de nós também. Por isso que sempre falam, né? Que nós somos o mini universo. Olhe para dentro. Todas as respostas estão dentro de você. E verdadeiramente é isso mesmo, tá? Então, assim, o que é uma pessoa invejosa? Uma pessoa que ela não olha para ela, né, que ela não enxerga. Então ela projeta no outro que tá brilhando, porque ela enxerga no outro, né? A pessoa que tá com a inveja, ela está manifestando uma sombra dela. Como ela não consegue olhar isso nela, ela não consegue enxergar o valor nela, que ela tem, mas ela não está conseguindo ver, ela projeta em quem consegue enxergar o próprio valor. Dito isso, tá? Cientificamente falando para vocês, tá? Pensa que assim, ó, tem uma bola. Eu vou deixar os desenhos aqui rodando aqui para vocês, mas pensa aí num átomo, do que ele é composto. Prótons, elétrons e nêutrons. Então, enquanto a carga positiva, né, dos prótons tá rodando ali junto com os nêutrons empurrando essa carga, a gente vai ter a carga negativa em volta, tá? Então, assim, positivo atrai por ressonância o negativo. Polo feminino e masculino, yin e yang. Não tem como o positivo atrair positivo e o negativo atrair o negativo. Sempre vai ser, os polos opostos se atraem, tá? Toda a vida, em questão de energia, é sempre o oposto. Vou tentar trazer para vocês de outra forma mais clara para que isso fique entendível, antes de eu entrar nas escalas de ressonância harmônica, tá? Da energia
da escala de emoções. Quando você pede paciência para Deus, o que ele te envia? Pessoas com problema, pessoas mais irritadiças, pessoas às vezes te acusando, te apontando, pessoas que te tiram do sério, porque ele tá te ensinando a ter paciência. Entendeu? Né? Eu acho a matemática de Deus lindo, né? Porque, assim, Papai do Céu, ele sempre envia, digamos assim, o ao contrário pra gente, porque é justamente pra gente aprender. Uma pessoa que ela vibra na escassez. Thalita, mas então agora explica isso. Quero ver você conseguir explicar isso. Por que então uma pessoa que tá vibrando na escassez, ela atrai justamente a escassez, ela atrai o nada? O que aquela pessoa tá fazendo quando ela tá na escassez? Ela está na falta. Aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado, porque ele está no contexto de reclamação sendo ingrato, vibrando em ingratidão. Mas vamos lá. A pessoa que ela vibra na escassez, ela tá emanando para o universo o quê? Eu tô precisando de ajuda. Ela se sente pesada. O universo não sabe de fato o que é, por exemplo, uma xícara. O universo não entende nomes que nós damos, esses nomes. Não é assim que o universo funciona. Ele funciona através de frequência, né? De ondas de energia. Então, assim, uma pessoa que ela vibra na escassez, ela tá vibrando o quê? No peso, no medo, na dor, na falta, na rejeição. Tem várias coisas que uma pessoa que tá vibrando na escassez, que é a falta, ela pode ali estar gerando ali dentro. Então o que ela tá emanando pro universo? Tira de mim esse peso, tira de mim, eu preciso de socorro. É uma súplica. E aí o que o universo vai fazer? Vai começar a tirar tudo dessa pessoa. Entendeu? Diferente de uma pessoa, quando a gente fala, né, principalmente a lei da atração ensina muito isso, né, com outras palavras, mas quando vibramos na gratidão, na positividade, o sede fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, eu sou grata por essa xícara, porque eu poderia nem ter uma xícara, eu sou grata por ter uma cama para dormir, eu sou grata pelo meu parceiro, eu sou grata por ter esse moletom, eu sou grata por esse canal, logo isso se multiplica, entendeu? Porque nós não carregamos fardo maior do que possamos suportar, meu povo lindo. Então, não necessariamente uma pessoa que vibra, né, que vibra inveja tá atraindo inveja. E uma pessoa que tá muitas vezes na luz, que tá manifestando a verdadeira essência, que tá manifestando a identidade, enfim, seja lá o que for que tá atraindo o outro, né? A luz daquela pessoa vai atrair justamente pessoas que precisam olhar para aquilo, porque está fazendo essa projeção da sombra. Por isso que pessoas que geralmente são terapeutas ou pessoas, coaches, todo mundo que trabalha ajudando os outros nesse sentido, o que essas pessoas atraem? Pessoas que estão passando por um monte de problema, porque pessoas que já passaram por aquela situação ou que têm a solução para aquela pessoa, tem para dar a solução para aquela pessoa. Porque se fosse assim, nossa, né, só o positivo atrai o positivo, as pessoas que têm a solução não iriam atrair compradores ou não iriam atrair pessoas com problemas. Vocês estão entendendo? Assim como a gente explica na terapia, principalmente, eu tô falando para as mulheres porque eu trabalho com mais mulheres do que homens, tá? Então os homens aí me perdoam. Mas assim, o conceito é o mesmo, quase, tá? Então assim, uma mulher que tá na guerreira, na energia masculina, a salvadora, que quer salvar todo mundo. Por que ela atrai homens problemáticos? Porque ela tá identificada o quê? Que ela precisa salvar o outro. Então ela atrai pessoas com problemas porque ela tá identificada inconscientemente com o papel de salvadora. Então ela vai atrair geralmente homens um pouco mais fracos nesse sentido, sem pulso firme, porque ela é que tem que fazer esse papel. Ela já está ocupando esse papel inconscientemente e energeticamente. Agora vamos pra física, meu povo. Prótons, elétrons e nêutrons. Prótons e elétrons, positivo e negativo, se atraem, ok? Positivo com positivo se repele. Negativo com negativo também vai se repelir. Quando o positivo foca no seu próprio centro, vamos pensar assim, vou usar o exemplo feminino e masculino, né? Yin e Yang. Por isso que homens e mulheres, né, se atraem nesse sentido, ou vamos pensar energia masculina e energia feminina, tá? Então pensa assim, a energia ali positiva no seu centro, focando em si, o autocuidado, trabalhando o magnetismo pessoal, o poder pessoal, autoconfiança, autodesenvolvimento, se torna uma vibração extremamente positiva, magnética, pensa num imã. E esse imã, essa energia positiva, essa energia que está centralizada, vai ganhando massa, vai ganhando força
e aí vai atrair essa outra energia para si, ok? Então, seria este o conceito físico, científico. Prótons, elétrons, né? Tudo é feito de átomo. Então, pensa ali no próprio átomo, né? O átomo, ele é composto de quê? De prótons, né? Energia ali do positivo. Os nêutrons, né? O nêutron já é o nêutron. Não tem nem a carga positiva, ele ele tem ausência de carga, né? Nem positiva nem positiva e nem negativa. E a gente vai ter os elétrons, que é a carga negativa. E eles ficam rodando em torno dos nêutrons ali com a energia positiva, ok? É assim que funciona. E tudo é gerado a partir disso e se expande. Por isso que a gente fala de ressonância harmônica, de quando a gente está equilibrado ou não está equilibrado. Então, quando uma pessoa ela está muito assim, muito espiritualizada, muito no mundo da fantasia, ela precisa ser aterrada. Porque daí a gente pode pegar até o conceito do hermetismo, do pêndulo, né? Das extremidades. Então você pode ter certeza que uma pessoa que ela tá muito no extremo, na hora que esse pêndulo vier, vai com tudo pro outro extremo. Então o polo muito positivo, quando vier, ele vai passar lá pro polo negativo, né? E por isso que a gente fala, o caminho ele é meio que do meio ali, entre o que tá neutro, né? Se vocês forem ver uma carga neutra, ou se a gente fosse pensar num ser humano neutro, ele tá equilibrado com carga positiva e negativa, ele tá composto ali na mesma quantidade energética de nêutrons e de elétrons. E aí a gente fala que isso, né, seria o que tá no caminho do meio, o que tá equilibrado, aquilo que tá em harmonia. Tá bom, meu povo? Lindo, belo e maravilhoso. Então, assim, não entre nessa onda de que a mesma energia atrai a mesma energia, tá bom? Não é assim exatamente que funciona. É uma forma que as pessoas utilizam de explicar, porque é mais fácil você explicar pra pessoa falando assim, se você só reclamar, só vai te acontecer situação ruim, porque isso tá em ressonância. Mas essas situações estão vindo para te mostrar que você tem a capacidade de evoluir, assim como eu dei o exemplo para vocês, quando você pede paciência, vem o oposto daquilo para você desenvolver a paciência, tá bom? Agora vamos para a escala das emoções. Níveis de consciência versus o nível da emoção que ela está sentindo, tá? Então vamos lá. A gente vai ter uma divisória bem no centro, e lembra quando eu expliquei para vocês sobre o átomo? Eu quero que vocês entendam que a partir ali entre a razão, tá? Então, do amor para cima é a vibração elevada, onde representaria essa essência, o ômega, Deus, tudo aquilo que é e o que fomos criados para ser, que é o que Jesus já nos falava, e lá em Gênesis está bem escrito, né? Somos feitos à imagem e semelhança do Criador, tá? Que é desse 500 Hz para cima. Aí, entre 400 ali, que tem a razão, e até o medo, que antes do medo ali tem o desejo, que é 125 Hz, a gente teria a representação, vamos colocar aí como se fosse os nêutrons, é aquele em cima do muro, aquele que fica, é a pessoa que fica na média. Ela vive bem, ela consegue transformar algumas coisas na vida, mas ela nem sobe na escala e ela já não vai mais para aquela zona assim do extremismo do que seria uma pobreza, enfim, ou algo assim. E a gente tem do 100 para baixo, que seria do medo para baixo. Então, por isso que eu falei para vocês que as energias negativas estão englobadas no medo, porque é o medo que cria tudo isso. Ah, Thalita, mas como é que o medo tá ali no 100, em vez de não deveria estar embaixo? Não, gente, só existem as duas energias, a ponta que é o amor e a outra ponta que é o medo. O resto é tudo criação dentro disso aí, que é das escalas para baixo, tá? Mas dito isso, a gente tem a vergonha. Nossa, Thalita, a vergonha, ela vibra 20 Hz. Né? 20, e ela tá ligada à humilhação. Uma pessoa que fica vermelhinha, que a gente acha assim, que a gente fala, ai que bonitinho, ficou vermelhinho. A vergonha, ela paralisa uma pessoa. A pessoa ela fica assim, ela nem parece que é ela, entendeu? Ela fica assim, e quanto mais você elogia, quanto mais você fala pra pessoa que é bonitinho, ela acha que é legal ter vergonha. Então não elogie uma pessoa com vergonha. Ajude ela a ter força para sair disso. Né? Tem até um coach, eu não lembro quem eu ouvi falando isso, que eu já ouvi alguns coaches falando sobre isso, né? Pessoas que trabalham com mentalidade, falando que a sua vergonha está matando pessoas, porque você tem vergonha de abrir sua boca e passar um conhecimento para frente, de ensinar alguma coisa, de compartilhar um aprendizado, uma experiência de vida, porque ninguém é tão miserável nessa vida que não tenha uma conquista ou algo de bom para falar para o outro e motivar alguém, tá?
Então, por isso que uns aprendemos com os outros e evoluímos com os outros. A vergonha é o nível mais baixo porque a vergonha paralisa. A vergonha te faz não sair do lugar e ainda ficar vermelhinho e se esconder, entendeu? A vergonha é estar identificado com a morte, é quando a pessoa ela quer desaparecer. Todos nós já sentimos vergonha, né? Eu lembro que quando eu era mais adolescente, eu ficava, assim, tão vermelhinha, mas tão vermelhinha, eu queria, igual aquele bicho lá que cava e coloca a cabeça, o avestruz, era assim que eu me sentia, entendeu? E assim, a gente foi feito a imagem e semelhança do Criador, a gente foi feito para ser luz, para iluminar, sedes a luz da terra, sedes o sal da terra. Então, assim, a vergonha é a vibração mais baixa que tem. Depois a gente tem a culpa, que está identificada com a ofensa. Então, quando eu agrido o outro, depois eu me sinto culpado. Quando eu não me sinto culpado porque eu acho que eu tô na razão, a culpa fica no inconsciente. E outra, pensa assim, que tudo é via de mão dupla, né? Para Deus não existe separação de nada, né? Como se todos estivéssemos dentro do mesmo corpo, do mesmo todo. Então, quando eu te ofendo, né, eu posso e você realmente achar que eu tô super certa na razão, gera culpa em você. E culpa é uma vibração horrível para o nosso planeta Terra. Né? É horrível para tudo, para você, para mim e vice-versa. Quando o outro me ofende, eu entro nesse estado de me sentir culpada. Ou quando eu faço algo contra mim mesmo. Quantas são as pessoas que falam para si próprio, né? Errou alguma coisa, às vezes no trabalho, nossa, como eu sou burra mesmo, como eu sou ignorante, como eu sou não sei o quê. Então, isso vai gerando a sua baixa autoestima, vai gerando culpa na sua criança interior, levando pesos lá para ela, porque tudo que a sua criança interior queria era brilhar, né? Queria se divertir. Depois nós vamos ter ali a apatia, que é o desespero. E boa parte das pessoas estão bem aí, na apatia. Muitas pessoas que oram, que estão buscando uma solução e elas não acham, e elas entram no desespero mesmo. Quantas são as pessoas que elas têm medo, às vezes, de esperar um pouquinho a mais para conseguir o emprego de fato que elas querem, mas por desespero elas saem mandando currículo para tudo quanto é lugar, e elas pegam o primeiro emprego que elas nem queriam trabalhar lá, mas por desespero, que é o medo de não aparecer nada melhor. Quantas são as pessoas que entram em relacionamentos frustrados também por conta disso, por estarem vibrando no desespero. E esse desespero vai gerar o que na pessoa? Vai gerar angústia, vai gerar carência, o medo da rejeição, de ficar sozinho, e vai entrar todas as feridas emocionais também, entende? Né? A humilhação, que é uma das feridas, já inclusive tá ali, como primeiro lugar, né? Ali, na vibração do 20 Hz. Depois nós vamos ter a tristeza com 75 Hz, representando ali o arrependimento. Então aqui a gente já tem um lugarzinho melhor, né? Digamos assim, não tá tão bom ainda, óbvio que não, porque tá dentro da escala do medo, mas a tristeza, até o momento de tristeza, e é o ponto que a pessoa tem que ter uma boa percepção, de entender que tem dias, às vezes, que a gente não vai estar tão legal, acontecer alguma situação, é normal a gente se sentir triste, mas ficar alimentando aquilo 24 horas, não. As pessoas, às vezes, elas perdem o time da tristeza e elas entram nessa compulsão da tristeza e mais pra frente acabam desenvolvendo uma depressão. Porque daí ela vai indo, né? Vai passando pela escala e vai lá pro fundo, né? Até se tornar um grande vazio. E a tristeza, ela tá junto com o arrependimento. Então, me arrependo de ter feito algo. Entra quase ali. Você pode ver que ela tá bem perto ali, quase casando ali com a ofensa e com a culpa. Porém, quando a gente tá triste e entra no lugar do arrependimento, a gente não consegue pular dentro da escala de uma vibração, sei lá, para iluminação, né? A gente vai ter que passar por toda essa sequência, mas durante o dia a gente oscila dentro disso tudo, né? Dependendo ali do que tá acontecendo no teu dia. Quando a gente fala do arrependimento, ele é legal, no bom sentido agora, levando para o lado positivo, porque ele permite eu olhar, eu reconhecer o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer, a minha sombra que se projetou ou não, se é a sombra do outro, e eu tenho a oportunidade, o quê? De me arrepender, e quando o arrependimento ele é sincero, ele traz a transformação, porque ele traz o aprendizado, e aí ele eleva a tua energia, ele eleva a tua vibração. Agora, quando eu vibro num arrependimento, buscando conserto de algo, entra no passado e entra naquele si. Mas se eu tivesse feito diferente, eu tô tão arrependida, aí vai vibrar no desespero, aí vai descendo a escala, vocês entenderam? E aí a pessoa vai ficando cada vez
pior emocionalmente, tá? Depois a gente tem o medo vibrando 100 Hz, que entra a ansiedade. A pessoa que ela tá com medo, ela entra quase no estado ali meio que de paranoia, né? Porque ela tá com medo, e esse medo faz a pessoa fantasiar muitas coisas. Então ela entra no estado ali de ansiedade. E se você tá ansioso, né? Muitas pessoas vão descontar cigarro, no café. Geralmente o ansioso, ele procura coisas que o deixam mais ansioso, em vez de respirar. É claro, tem pessoas que precisam de ajuda sim, que elas vão precisar passar por um acompanhamento, mas respirar, se aterrar, tentar vibrar no positivo mesmo, colocar lá uma meditação, né, de 528 Hz, uma vibração com energia de frequência de amor, para ela se acalmar, para ela expandir, para ela mentalizar ela parte do todo, o todo nela, né, Deus na pessoa. Enfim, isso tudo vai ajudar essa pessoa a sair dessa paranoia, porque o medo ele tá vinculado à ilusão. Por isso que tudo que tá abaixo ali do medo, isso tudo é um mar ilusório, porque a pessoa ela acredita naquilo e é como se ela multiplicasse isso muito mais do que realmente é. Igual um exemplo, uma pessoa às vezes que tá com vergonha. Hoje em dia, principalmente que tá todo mundo com o celular na mão, né? Sei lá, você foi num shopping e digamos que você tropeçou lá na praça de alimentação e caiu. A pessoa, ela fica com vergonha por ter derrubado, né? Digamos que derrubou o prato, ela fica com vergonha, ela quer se esconder. Gente, daqui meia hora, pode ser que tenha pessoas que fiquem falando, pode ser que tenha pessoas que riam ali na hora, mas é questão, assim, de meia hora no máximo, mas ninguém quase mais vai lembrar daquilo que aconteceu. Só que a pessoa ela vai ficar vibrando naquilo e ela vai ficar o dia inteiro, é capaz ela ficar amanhã, depois de amanhã, pensando nisso, nossa, todo mundo tá me olhando. E ela começa a criar paranoia, aí na rua ela começa a olhar. Vocês já foram no cinema assistir filme de terror e vocês já saíram do cinema olhando assim, ainda com aquela energia vibrante do filme, achando que parecia que tinham coisas perto de vocês? É mais ou menos essa sensação que as pessoas com a energia do medo para baixo, elas ficam vibrando com essa sensação, tá? Depois a gente vai ter ali a energia do desejo, que tem a súplica. Aqui já melhora um pouquinho, tá? Quando a gente deseja muito algo, a gente entra num estado de súplica. Ainda somos uns pedintes para Papai do Céu? Somos. Só que o lugar de súplica é aquele lugar do eu estou disposta a fazer o que precisa ser feito. Me ajuda, me dá a condição. Não tô falando que você vai falar assim, né? Porque isso são palavras de escassez. Mas só para você entender o que eu tô falando, né? É esse lugar. Me dá que né, me entrega, Papai do Céu, que eu já sei como é que funciona. Então, assim, eu tenho o desejo de ser grande. Então, quantas pessoas eu tenho que ajudar para conquistar X mil reais? O que eu preciso fazer para subir para o próximo nível? Quantos livros eu preciso ler? Qual é a informação que eu preciso acessar? Para mim comprar um carro, eu preciso tirar a carteira. Então, eu vou gerar, né? Abre as portas para que essa situação financeira se abra para que eu possa tirar a carteira e assim por diante. Então, o desejo está relacionado a essa súplica mais positiva. Não um lugar escasso, mas é uma pessoa que já está disposta a se mover, tá? Aí a gente vai para a raiva. A raiva, ela está relacionada ao ódio. A raiva e o ódio ali, eles andam juntos. Então, quando a pessoa desperta o seu ódio, você fica com raiva. Quando você vibra na raiva, se você souber canalizar, inclusive eu falo isso aqui para vocês, né, várias vezes nos vídeos, canaliza essa raiva para ir para uma academia, por exemplo, você ir lá malhar, usa essa raiva para botar um projeto em ação, mas não para descontar no outro, porque daí a energia gasta em vão. A raiva, se você souber utilizar ela pode ser um exponencial para você como energia, mas não aprenda a criar as coisas somente quando você tá com raiva, porque senão você vai ficar se sabotando e sempre vai precisar manifestar situações que te deixem com raiva, porque você aprendeu a tirar força da raiva. É importante você saber como fazer isso, mas não ficar viciado só nessa parte, tá? Depois nós vamos ter o orgulho, que tá relacionado ao desprezo. Então a pessoa, né, muito orgulhosa, com o nariz lá em cima, ela se coloca nesse papel que só ela acha, né? Eu vou dar o exemplo. Me perdoe aqui se tiver algum advogado, mas, né, a gente geralmente ouve falar sobre a carteirada com a missão dos advogados, tá? Vocês me perdoam, eu vou usar aqui só como exemplo. Mas quem dá carteirada, você sabe com quem você tá falando, porque eu sou advogado, né? Então, assim, esse lugar orgulhoso,
ele faz a gente se desvincular também do que é, de fato, o ser humilde, o desenvolver as virtudes. O orgulho, ele é muito positivo quando nós reconhecemos as nossas vitórias. Mas também a Bíblia nos alerta para que a gente não fique vivendo das glórias do passado. É importante, lembra que a gente começou falando da inveja? É importante a gente aprender a olhar para si e reconhecer as nossas vitórias, pra gente ter força e impulso para ver. Eu sou capaz, se eu já consegui lá atrás, né? Não tem aquela frase também? Se tiver que se comparar com alguém, se compare com você ontem e não com os outros, entendeu? Então, assim, reconheça suas vitórias. É importante, sim, você ter esse orgulho, mas não o orgulho, esse orgulho, entendeu? Pessoa orgulhosa, com o nariz lá em cima, porque eu me acho mesmo, e quem você pensa que você é? Tá? Esse lugar, ele se torna desprezível. E isso afasta as pessoas. Aí não adianta você ser a pessoa mais inteligentona do mundo, a pessoa mais sábia do mundo, se só existir orgulho nesse sentido. E assim, todos nós temos todas essas energias, manifestamos essas energias, né? Principalmente nós taurinos, não, né? Nós somos orgulhosos, não podemos negar, né? Mas temos que aprender a lidar com esse orgulho, porque todo quando quer botar a carapuça do orgulho, eu não vou falar nada, né? Vocês já me viram aqui braba no canal, quem me acompanha lá na outra rede social já viu eu dando piti. Então, assim, eu sou muito verdadeira com vocês, embora assim eu não mostre toda a minha vida, isso é fato que não, mas assim, eu não escondo quem eu sou. Se eu tô passando por problema, eu falo. Se eu não tô passando por problema, eu falo. O aprendizado, eu falo. Se eu errei alguma coisa, eu venho e peço desculpa. Se eu vi que, tipo, sei lá, eu falei alguma coisa que não devia realmente, que eu realmente estava errada, eu vou lá. Eu não tenho problema mais com isso, entendeu? Vocês já viram eu manifestando as minhas sombras quando eu fico nervosa com alguma coisa, quando eu me sinto atacada. Então, assim... né? Gente, pra que esconder? Pra que se fazer, né? Continuando aqui, depois do orgulho nós vamos ter a coragem. Aqui já melhora um pouquinho, né? 200 Hz. A coragem que vem com a afirmação. Então, o que eu falei pra vocês? Quando vocês verem o envergonhado, motivar o envergonhado lá, dar coragem pra essa pessoa. Então, assim, ó, a coragem, ela é muito positiva porque ela nos faz agir, nos faz manifestar a coragem. Pessoas magnéticas, elas se olham no espelho e elas se encorajam, elas se fortalecem. Por isso que a gente usa muito a terapia do espelho, porque isso trabalha o magnetismo. Não é sobre as outras pessoas que a gente vai apenas encarar. A pessoa que você deve se encarar, que é justo quem as outras pessoas vão encarar no dia a dia, é você, quando você vai pro trabalho. Então, assim, ó, se olha no espelho, sabe, se motiva, se fortalece. E assim, você já venceu você mesmo no espelho de manhã. Então você tá pronto para vencer tudo no seu dia, entendeu? Então essa é a energia da coragem. E a energia da coragem, ela traz essa motivação e que tem a ver com essa afirmação. Por isso que muitas pessoas, né, que eu atendo com a criança ferida, que não tiveram afirmações positivas dos pais, que não receberam dos pais esse empurrãozinho para a vida, acabam procrastinando muito na vida, são as pessoas que geralmente começam cursos e não terminam, não param às vezes em emprego, começa a ler um livro e desiste, começa a academia e para, entendeu? Porque ela precisa se autoafirmar, porque não adianta mais ficar esperando essa aprovação dos outros, né? Através dessa afirmação. Depois a gente vai ter a energia da neutralidade, o nível da emoção da verdade, né? Que tá como verdadeiro, tá? Então a neutralidade... Vamos pensar no neutro? Vamos pensar assim, que a pessoa que ela é neutra, ela é composta por metade dela de negativo e a metade lá de positivo. Então isso que a gente fala que é uma pessoa equilibrada. Pensa lá na carta da temperança do tarô, seria mais ou menos isso. Então é aquela pessoa que ela tá completa. Então assim, o campo dela tá equilibrado. Ela não atrai nem coisas negativas e nem coisas positivas a todo momento. Ela atrai aquilo que ela quer, o que ela tá disposta. Ela trabalha com a energia da verdade. As coisas vão fluir para essa pessoa? Vão. Só que assim, pensa também na carta do 6 de ouro. O dar e receber na mesma moeda. Seria mais ou menos isso que essa energia representa, dessa neutralidade. Então, assim, não é um tanto fez e um tanto faz, mas é que é ali que a pessoa descobre sobre o poder da autorresponsabilidade. E muitos de nós, às vezes, quando chegamos ali nesse nível, a gente fica em cima do muro, digamos assim, né? E o morno eu vomitarei, não é mais ou menos assim? Então ali começa meio que o caminho estreito, o caminho do meio, onde você tem que aprender a fazer o balanceamento,
para ir atraindo as coisas, para ir crescendo e se desenvolvendo, para não viver nos extremos, né? Nem no extremo da vergonha, aí sobe demais para iluminação, aí mas não tá aterrado e fica assim, ó, no pêndulo, balançando, balançando, tá, gente? Tá? Mas aqui já entra a energia da verdade. Por isso que eu falo para vocês, para que ficar se fazendo, sabe? Sejam vocês, sejam verdadeiros. O máximo que vocês puderem, assim, transparentes. Claro que a gente não vai sair falando tudo que a gente pensa para todo mundo, né? Mas assim, sejam honestos, pelo menos comecem a ser honestos com vocês mesmos, tá, meu povo? E com o parceiro de vocês. Depois a gente vai ter a disposição, que é a energia do otimista. Então, daqui pra frente, são só coisas positivas, tá? Então, a pessoa que é otimista, inclusive Napoleão Hill fala muito, né, do entusiasmo, que tem a ver com essa pessoa que ela é otimista, que ela vibra, a pessoa que ela tá identificada com o olhar positivo, ela vê prosperidade, possibilidade em tudo. Ela não vê problema, ela enxerga o problema já vendo a resolução daquele problema, entendeu? Ela vê uma oportunidade de evolução, uma oportunidade de crescer. Então, às vezes, uma pessoa, ela vai reclamar. Vou dar um exemplo, que já que a gente estava falando de finanças, né? Uma pessoa é mandada embora do emprego. E aí aquela pessoa, ela pode ver assim, como fizeram isso comigo, isso é o fim do mundo, reclamar e achar todos os motivos para se sentir vitimizada, que aquilo não foi justo com ela. Ou ela olhar, opa, eu tenho uma semana aqui de férias, né? Vou me acalmar, vou respirar. Eu sei que com a capacidade que eu tenho, com tantos anos de empresa que eu tenho, eu vou conseguir outro trabalho. Eu tava precisando mesmo dar uma respirada, então, opa, vou dar uma atenção aqui pra minha família, vou respirar. Enquanto isso, eu vou criando um currículo aqui, vou vendo uma outra oportunidade, ver com os meus amigos que já trabalham em algum lugar, talvez que eu gostaria. Enfim, essa pessoa, ela não vai se colocar no próprio buraco, entendeu? Ela vai ver possibilidade, ela vai ver chance. Outras pessoas, um pouco mais entusiasmadas ainda, que já estavam um pouco mais preparadas, elas vão ver, uau, eu vou receber um acerto e agora finalmente eu vou poder... A falta de coragem que eu tinha de pedir as contas, agora eu fui mandada embora, eu vou pegar esse acerto, eu vou, né, vou analisar, fazer a melhor estratégia aqui, se eu não sei, vou pedir ajuda para quem já entende sobre isso, para eu poder abrir meu próprio negócio, e assim por diante, né, gente? Porque hoje em dia só fica parado quem quer. Se você comprar um pacote de bala, sei lá, para vender no sinaleiro, eu sei que não, né, não tô falando pra você fazer isso, mas, gente, é um trabalho, entende? Querendo ou não. Você tá indo lá vender bala, vender água na praia, não sei. Mas assim, hoje em dia só fica parado quem quer. Porque quem de fato, literalmente quer, vai dar um jeitinho. E eu falo com propriedade isso porque eu já vendi bombom, tá? Eu, Thalitinha aqui, já fiz bombom para vender e vendia na Rua 15 aqui da minha cidade, tá? Então, assim, e que inclusive na época eu tirava mais com o bombom do que no telemarketing que eu trabalhava. Energia da aceitação, que é o perdão. Aqui a gente também tem que tomar cuidado. Lembra que eu falei pra vocês ali que entre a razão ali até o medo é a energia ali do caminho do bem e a energia que pode paralisar as pessoas. Quando a gente entra numa energia de aceitação, muitas pessoas usam a aceitação como desculpa para não sair mais, para não progredir mais. Elas ficam paralisadas. A gente tem que aceitar a situação como foi, como aconteceu, tudo como está. Eu tenho que amar essa Thalita aqui do hoje, porque é essa Thalita que vai me levar a ser a Thalita lá que eu tô projetando aqui na minha mente do futuro, certo? É essa aqui. Mas eu não posso entrar numa energia de aceitação. Como é que eu vou explicar isso para não parecer que tá dual e ficar confuso para vocês, mas esse lugar 100% de aceitar. Então, assim, eu vou aceitar do jeito que tá e vai ficar assim mesmo. Vai entrar num lugar incoerente de desleixo, tá? Então, assim, ó, a aceitação, ela tá vinculada ao perdão. Então, eu me amo, eu me perdoo, que é onde a gente trabalha muito Ho'oponopono, né? Eu me amo, me aceito, me perdoo, mas estou me estimulando a ser cada dia melhor. Estou me curando para me transformar. O caminho é da iluminação, da evolução, da expansão de consciência, e não de regredir. Então, esse caminho aqui do meio, ele é, assim, ele é bom porque ele não te faz ficar parado, mas você entende que o caminho do meio ainda existe dualidade, você entende? Então, assim, tem gente que vai usar essa aceitação, então eu me aceito mesmo do jeito que eu tô, e é isso mesmo, e... Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer com tudo isso aqui, né, até aqui. Vamos lá, depois da aceitação, a gente vai ter a energia da razão, que é a energia da compreensão.
Eureka! Sabe a pessoa que, né, lia a Bíblia e não entendia bolufas? Aqui é tipo isso. Um dia, de tantas vezes que você tentou ler a Bíblia, você começa a ler, porque você já pegou outros conhecimentos e outros livros. Aqui em Apocalipse está falando dos chácaras. Quando Jesus está falando para as 7 igrejas, os 7 chácaras, as 7 luzes. Opa, e aí você vai viajando. E aí você vai entendendo. O livro se abre para você. Esse é o lugar aqui de compreensão, que é quando você entende as coisas, você vê na pele acontecendo a lei universal com você. Igual eu que dei o exemplo lá no vídeo para vocês. Eu não acredito em inveja, mas eu senti a vibração energética em torno de mim e eu senti no meu corpo que o meu campo se abriu. O que era aquilo? Aquela coisa que, assim, eu sabia que não era meu aquilo que estava acontecendo. De certa forma, isso estava também ressoando no meu campo, né? A pessoa lá que falou, né, que a inveja atrai a inveja, de certa forma, inconscientemente no meu campo, eu conheço a inveja. E não só inconscientemente, né? Eu já tive inveja. Então, assim, eu sei que isso pode ser atraído para o meu campo, porque eu conheço. A gente nunca vai manifestar aquilo que é desconhecido. Em algum nível a gente conhece ou tem alguma ressonância de alguma forma com aquilo. Mas só para vocês entenderem que as energias que são idênticas, elas não se atraem. Então aquilo lá veio me mostrar outra coisa que eu precisava, meu povo, que até falei pra vocês que eu não estava cuidando 100% do meu corpo físico. Então ontem a gente já fez um check-up, já tô tomando, inclusive comecei ontem mesmo a tomar multivitamínico. Que a Thalita não estava cuidando dos 3 campos do mesmo jeito que devia, corpo, mente e espírito, entendeu? E aí aquilo ali veio me dar um alerta, falando assim, queridinha, você acha que você é só espiritual? Quando você passar daqui para melhor, você vai poder ser espiritualíssima, assim, você vai poder viver só no espírito. Aqui, não se esqueça, você é um ser espiritual vivendo uma experiência terrena. A gente não pode se esquecer de se aterrar, né? Então, enfim. Mas vamos lá, vamos ao que interessa aqui. Aí depois, né, falei da razão para vocês, aí começam as energias positivas. O amor, a alegria, a paz e a iluminação. Então, o amor é a reverência, é aquele lugar... Quem já orou para Deus aí? E se... Ou você mesmo com a sua criança interior, de se abraçar. Esse amor de mãe para um filho, né? Quando a mãe ali, ela, né, tá gestando o bebezinho, né? Que tem esse amor incondicional. Ou esse lugar no campo espiritual, você e Deus, que você jorra, você sente, você transborda, é algo que te invade, que cada um explica de uma forma, porque assim, é inexplicável, é uma energia assim... surreal, é uma energia assim, ó, quando eu lembro assim de situações que eu passei experienciando essa vibração com Deus, assim, é muito louco com a minha própria criança interior, bem no meu comecinho do meu despertar, assim, quando eu tava recuperando partes da minha criança interior, sei lá, é uma vibração muito gostosa, né, vibrar no amor. Aí a gente tem a alegria, que é a serenidade, que é quando a gente tá em paz, né, que é quando a gente tá serenos, né? O nosso rosto, tudo fica tranquilo, as nossas emoções. Parece assim que até os nossos ouvidos se fecham para os barulhos externos, a gente não se incomoda com as pequenas coisas, sabe? Ou até que poderiam até ser grandes coisas, mas naquele momento, assim, parece que você tá num outro lugar, parece que você tá no céu, é o céu na terra, literalmente. Aqui já começa realmente o céu na terra. Aí a gente vai ter a energia da paz, que é a felicidade, né? Quando estamos no nosso ser, estamos no centro de quem se é, conectados de fato, num estado de presença e de flow, a gente sente isso. A gente não sente ausência de nada, então a gente está feliz, porque é o ser feliz. Muitas pessoas acham que felicidade é um sentimento de alegria, que não é. A alegria faz parte desse estado de felicidade, mas são duas coisas um pouquinho diferentes, entendeu? A emoção felicidade, ela é diferente do sentir algo, precisar, necessitar sentir algo. Quando você sabe que é o ser. Espero que vocês tenham entendido, tá? E a iluminação é indescritível aqui, tá? Então ali, pra mim já para ali na felicidade nesse sentido, mas assim, é que do amor pra cima são as maiores vibrações que tem, então realmente são coisas inexplicáveis praticamente, porque até o amor, que muita gente já tentou explicar aí com, né, o amor agape, enfim, o amor eros e tudo mais,
o amor incondicional, ele transcende. Quem aí já assistiu o filme Interestelar, e que daí ela fala lá mais pro final do filme, né, sobre o amor é a única coisa que ultrapassa todas as dimensões, e tempo, espaço e tudo mais, porque Deus é amor, e tudo que vem dentro, englobado disso, daí pra cima, dessa paz, a iluminação, isso tudo tá englobado dentro disso, entendeu? Bom, meu povo, então assim, era isso que eu queria falar com vocês, agora a gente vai pra leitura. Mas só para explicar para vocês que negativo não vai atrair negativo. Quem tá vibrando negativo tá gerando ao contrário, tá expandindo e expulsando tudo de si. Por isso que quando você vibra negativo, né, na escassez, o universo entende assim: bebezinho, meu filhinho, minha filhinha, eu vou tirar esse peso de você. E começa a tirar tudo, porque o universo não entende. Uma forma que muitos explicam, quem trabalha com energia, pessoas que trabalham com emoções, inclusive eu já falei algumas vezes, eu mesma que já expliquei isso no canal dessa forma, para que as pessoas, às vezes com menos consciência ou que não entendem a parte física, da física mesmo, para falar de átomos e tudo mais, não é todo mundo que gosta disso ou que entende, é porque eu sou estudante de física, então para mim isso fica muito claro. Mas quando você chega uma pessoa, vai explicar átomo e vai explicar o que é a molécula, o que é não sei o que, não sei o que, os componentes disso, a pessoa ela não assimila aquilo ali na hora. Algumas sim, quem gosta de matemática e física, né? Mas outras pessoas não vão entender, não é interessante para elas. Então fica mais fácil falar assim, ó, você tá vibrando na escassez, você tá vibrando na reclamação, você vai atrair a mais falta disso, você tá repelindo isso. Então assim, se você vibra na miséria, você tá sendo ingrato. Então assim, se tem ingratidão, por que Deus vai te dar alguma coisa se você é uma pessoa ingrata? Você não tá valorizando nem o mínimo, que é a vida, você ter ar para respirar. Então fica mais fácil de explicar assim do que tudo isso, entendeu? Mas, gente, negativo repele tudo, tá? Vibração positiva atrai tudo. E vai atrair também as coisas que você não quer. É claro que quanto mais positivo você for, merecedor, cuidar da sua energia, é óbvio que você não vai ficar atraindo situações absurdas para sua vida de negatividade. É claro que não. Mas o que eu quero dizer assim que uma pessoa que ela tá extremamente na luz, que ela sabe quem é e que ela é magnética, ela vai atrair uma pessoa invejosa porque algo dentro da sombra, né, daquela pessoa invejosa vai projetar a sombra, né, essa pessoa tá projetando a sombra para ver no outro. Porque o que ela enxerga tá dentro dela. Então assim, se aquela pessoa ali tem identidade, aquela pessoa tem luz, aquela pessoa é espiritualizada, opa, você também tem. Só que essa pessoa ainda não tá conseguindo enxergar que ela tem aquilo ali. Entendeu? Então, quando a gente fala sobre isso, né, é mais fácil querer derrubar o outro, fazer mal pro outro, porque a luz do outro tá me ofuscando. Entendeu? Vocês já viram? Na lâmpada, principalmente perto de lugares que tem mais mato, né? E quando tá muito calor e acende a luz, vem os mosquitinhos e fica tudo se batendo na lâmpada. Seria mais ou menos isso. É como se esses mosquitinhos quisessem apagar essa lâmpada, né? Eles ficam tudo se batendo, eles ficam tudo cegos, ficam tudo perdido, né? Então, assim... vou dar outro exemplo aqui pra vocês. Vocês já devem ter visto que, assim, aqui quem gosta de tarô tem a mente mais aberta, né? Tem uma expansão maior para essas questões. Já viram pessoas com crenças religiosas, né? Geralmente cristãos. Então, evangélicos ou às vezes católicos, mas não os renomados, né? Os católicos mais antigos que ainda usam o véu. Eu esqueci o nome, eu cheguei aí numa igreja dessa, inclusive eu tenho um véuzinho aqui em casa. Mas as mais antigas mesmo, tá? Que as mulheres usam o véu no cabelo aqui na minha cidade, em Curitiba, tem duas dessa. Só que a missa tridentina, lembrei o nome, tá? Então, assim, pessoas que ainda cultivam isso, ou, por exemplo, pessoas evangélicas, mas que elas não têm o entendimento mais profundo da Bíblia, mas elas estão ali só escutando o que o pastor fala, são doutrinadas daquele jeito. Se você tentar falar para ela de física quântica, ela chama de demônio. Se você tentar falar para ela qualquer outra coisa, mesmo que você comprove cientificamente, ela vai anular a ciência, né? E é consciência, entendeu? Então, assim, essas pessoas, elas vão tentar calar as pessoas que expandiram a consciência. Em todas as épocas, gente, se a gente for reparar mais pra trás, ó, Jesus, quando Jesus veio, assistam, eu comecei a assistir, eu assisti a primeira temporada, vou começar a assistir a segunda, do The Chosen, inclusive foi uma pessoa do canal que indicou não desse, né, só em Vênus, que veio para atendimento comigo e me indicou
o The Chosen. Jesus veio para ensinar física quântica, veio para ensinar que doença não existe, que as pessoas podiam se curar, que elas podiam abrir a visão, que o reino já está entre nós, inclusive o reino está dentro de vós. Tudo isso que a ciência, né, que a física, enfim, que a física quântica fala, que a espiritualidade nos ensina. E o que fizeram com Jesus? Porque as pessoas com a mente menor, vou falar assim, atrofiada, as pessoas que não querem se abrir, porque dá muito trabalho expandir, dá muito trabalho abrir a mente para aprender, para estudar, para entender. As pessoas não querem sair daquele padrãozinho, as pessoas elas não querem evoluir, né? Não tô dizendo todo mundo, mas eu sei que vocês estão entendendo, né? Elas não querem, tudo que é diferente é loucura, é loucura, tudo que é diferente. Né? Quem já leu ou assistiu o filme lá do Alice no País das Maravilhas, que quando a Alice chega com novas ideias lá, a rainha fala assim, cortem a cabeça dela, corta a cabeça dela, porque tudo que é diferente, tudo que é novo, tudo que traz brilho, tudo que traz verdade, vai incomodar profundamente quem tá vivendo na ilusão e na mentira. Entenderam? Enfim, meu povo. Então, resumindo, energia positiva vai atrair de tudo, né? Porque se torna magnético, se torna o centro, então vai magnetizar tudo. Por isso, mulheres lindas, belas e maravilhosas, muito importante que vocês olhem para si, cultivem vocês, né? Se cuidem, e aí vocês vão começar a atrair o polo oposto, tá? E, enfim, quem vibra negativo afasta tudo, nesse sentido, tá? E por isso que fica vazio, fica escasso, porque tá sendo tirado o peso dessa pessoa. Tá? Então levem em consideração e levem para a vida de vocês. Aquele que tem, mais lhe será dado, e aquele que não tem, até o que tinha lhe será tirado. Beleza? Independente do que for, ok? Agora vamos para a leitura. Qual é a energia para essa quinta-feira para Touro? Energia de quinta para Touro. O mago, vindo da estrela. Energia do diabo. O julgamento e o imperador. Meus amores e meus amados, olha só, temos um pedido atendido, temos vocês conseguindo dominar, controlar não seria bem a palavra que eu gostaria de usar, né? Mas assim, transmutar aquilo que estava incomodando vocês. Temos os que estavam com medo de manifestar os seus desejos positivos, indo em luta dos seus sonhos. Temos as pessoas que estavam aprisionadas mentalmente aqui, conseguindo eliminar essa energia do campo, tendo um aprendizado sobre isso, porque agora vocês reconhecem ter o poder na mão de vocês. Né? E já não é de hoje aí que o mago tá perseguindo, a energia do mago tá perseguindo os taurinos. Então assim, Touro, energia de vocês, o mago já é a representação, né, o arcano ligado a Touro, né, do inconsciente, dos arquétipos do inconsciente, é a manifestação na matéria, tá? Então aquele momentinho assim, ó, deixa eu sair aqui um pouquinho, né, do campo espiritual, não podemos esquecer que, né, eu preciso aterrar um pouquinho também, né, porque somos seres espirituais, mas não podemos esquecer também que estamos aqui experienciando a matéria, né? Touro, você vai manifestar o que você quiser nessa quinta-feira. Então, pense bem, né? Vamos ver, energia do emocional. A eremita, vindo da louca, indo para a energia da justiça. Torre, o imperador. Pois é, Touro, vocês estão numa transição mesmo aqui de tomar o poder de vocês. Vocês estão numa transição com o mestre interior de vocês, tanto o superior, né, a frota toda da espiritualidade que te rege, mas essa parte do eremita em você, esse seu casulo, passando por um processo de limpeza e expansão aqui, para que você tome a tua autoridade. Vocês estão indo para o imperador. Tá? E a energia não tá negativa aqui, não tá numa energia egóica nem nada. Vocês estão passando por um processo de limpeza e aprendizado para tomar de fato aquilo que é seu por direito. Então aqui eu vou dar até um conselho para vocês, principalmente para você que é formado, você que já fez um curso, ou você que tem um conhecimento, tá? Você domina um conhecimento e você não passa para frente, você não faz nada com esse conhecimento, você se sente às vezes não merecedor daquilo, ou você tem vergonha, enfim, e não toma a tua autoridade de fazer o que precisa ser feito, sabe? De ir, de ser.
Lembrem-se, Jesus não agradou a todos, mas ele fez o que tinha que ser feito. Ele cumpriu a missão dele, né? Jesus falou, vocês farão obras maiores que as minhas. Não se esqueçam, vós sois deuses. E em Gênesis diz, vós sois a imagem e semelhança do Criador. Então assim, gente, eu sei que a gente não tem como se comparar a Jesus, mas ele falou que a gente vai fazer obras maiores que a dele. Então assim, acredite no teu potencial. Não tô falando pra você sair fazendo um monte de coisa que você não faz a mínima ideia, que se você nem tem conhecimento sobre aquilo. Mas você que tem um conhecimento, que você sabe que você tem autoridade naquilo, que você sabe falar muito bem sobre aquilo, enfim, que você domina alguma área de alguma coisa, gente, começa a multiplicar os seus talentos. Toma a tua autoridade, tá? Por gentileza. Vamos lá. Energia do espiritual para vocês, taurinos. Despertamento, olha só, até aqui, ó, energia espiritual, tô falando, vocês estão passando por uma limpeza e um despertar aí, ó. Atualização energética, uma nova forma de ser, integração, despertamento. Olha, meu povo, se você não assistiu o que eu falei no início do vídeo, chegou até aqui, eu te aconselho, se você sentir no seu coraçãozinho, assistir o início desse vídeo, tá? Lá com calma, depois, tá bom? Pode te ajudar a entender algumas coisas sobre energia. Vamos lá, vida sentimental, touro, projeção, 7 de copas, o rebelde, energia do imperador. Olha só, queridos taurinos, tem bastante a ver, inclusive eu falei sobre isso lá no começo, falando sobre a inveja, tá? Mas aqui nós estamos falando sobre vida sentimental. Bom, só tem duas opções aqui. Ou você é um imperador ou tem um imperador na tua energia, né? Ou uma imperadora, nesse sentido. Que faz projeção aqui com você, né? Você tem saudade, para alguns aqui, tem saudade de alguém. E esse alguém está se libertando de correntes, tá? Rei de ouros. Alguém está se libertando de correntes para se jogar em você. Alguém sente saudade, alguém pensa muito em você. Eu não vou chorar. Mas a emoção, assim, é claro que não é para todo mundo. Provavelmente puxou energia aqui de alguém. Esse imperador aqui, ou essa energia, essa pessoa, ela quer muito estar com você. Essa pessoa, assim, ela te vê realmente como uma pessoa abundante. É uma pessoa que ela quer se entregar de verdade, é uma pessoa que reconhece o teu valor. E é uma pessoa que tem muito medo de não ser suficiente, sabe? Nesse sentido. Mas tá se libertando aqui. Eu não sei pra quem é a mensagem, meu povo, mas só pode dizer isso. A pessoa tá se libertando e vai vir, ó, 5 de espadas, energia da comparação aqui junto com o 7. Tá? Então, assim, é uma pessoa que se compara muito com as outras pessoas, tá? Ou era você, tá, touro? Mas, assim, que se comparava muito, mas como energia de um imperador aqui, acredito que pode ser de outra pessoa, tá? Mas como vocês estão passando por um grande despertamento, limpeza energética, vocês estão começando a ir para o magnetismo de vocês também se tornarem imperadores. Logo, a limpeza do campo da pessoa, né? Eu não sei para quem é essa leitura aqui, né? Enfim... Mas assim, também vai sendo limpo essas projeções no campo da outra pessoa. Quando nós vamos nos limpando, e o espelho vai ficando mais limpo, né, meu povo? Pelo espelho, né? Vai limpando, vai ficando mais limpo. E aí, certas projeções vão acabando, né? E aí essas comparações acabam, ó, o mundo, a finalização aqui. E aí entra a completude, essa pessoa vendo, e você também, né, touro, vendo aqui, que vocês dois se completam aqui. Compreensão. Né? Aqui é o valetinho de copas, né? Vamos voar juntos. É o amor genuíno, aqui é um amor de almas, tá? Um amor de almas, ou abertura de caminhos. Os caminhos estão sendo abertos aqui para alguns nesse sentido, tá? Para quem foi isso. No mais aqui, gente, para quem não teve nada a ver com isso aqui, que você não tem ninguém, não tem nada a ver com isso que eu falei, aqui é mais do que já foi dito, tá? Então, assim, pra quem tem nada a ver com isso, é vocês realmente parando de se comparar, limpando as sombras de vocês, quebrando, rompendo essas barreiras das correntes, entrando nessa energia da abundância de quem se tornando esse imperador e, tipo assim, ó,
vou me tornar bambu aqui, eu vou me tornar flexível, né? E vou manifestar aquilo que eu vim manifestar, a energia aqui do mundo, da completude. Eu me torno atrativa, atraente e começo a magnetizar, e aí as portas se abrem para você manifestar um amor. Para quem tá tudo bem aqui no amor, para quem é casado, namorando, que também não tem nada a ver com isso, com projeções, vocês estão num momento aqui de abundância, de transformação, de concretização de sonhos juntos. Então, essa quinta-feira, para quem já estava planejando e pensando sobre fazer viagem juntos aqui, tá muito legal para programar isso pro final de semana, né? Já deixar isso engatilhado, encaminhado. Quem tá mudando de cidade aqui também, né? Casal que tá mudando de cidade, se você tava com dúvida, tá positivo, né? Mudança de cidade, casa, enfim, ou de bairro. É isso. Vamos ver aqui na vida financeira o que temos para os taurinos dessa quinta-feira. Rainha de bastos, né? Vocês poderosos, magnéticos. Temos o 6 aqui, energia de escolha. 6 vai ser aqui. 3 de copas. O louco. Seis de espadas, 6 debaixo do 6, né? 3 de bastos. 7 de espadas. Ó, presta atenção que eu não quero ninguém falando mal de colega de trabalho aqui embaixo. Se eu ver, eu vou excluir, ó. Ou você vai levar pitão. Brincadeiras à parte, porque eu tô falando sério. É uma brincadeira com fundo de verdade. Ó, alguém no seu serviço... Isso aqui não é pra todo mundo, tá? Mas assim... Se tinha alguém tem na verdade, né? Tem alguém que estava falando mal de você, que estava tentando te prejudicar de toda forma, falando mal de você pros outros, que ficava fazendo picuinha no seu serviço, essa pessoa vai ser, ó, chamada para uma conversa e a tendência dessa pessoa ser mandada embora amanhã é muito grande, tá? Quem não for mandado, essa pessoa, né, se ela não for mandada embora direto, vai ser chamado você, seu chefe, né, na salinha lá para conversar, para esclarecer e resolver isso aí, tá? Porque nós temos uma energia de trégua aqui. Para alguém aqui, para uma outra parte, nós temos vocês sendo convidados a ir para outro local do seu serviço, tipo uma filial, enfim, não é no mesmo local, tá? Não é só, vai subir apenas de cargo, não. É outro local, talvez ter que viajar, ter que fazer alguma outra coisa. Para alguns isso aqui vai ser de última hora, tipo assim, sei lá, 10 horas da manhã você é chamado para fazer um serviço, até para quem tem empresa própria aqui, né? E fazer um serviço num outro local aqui, tá? Amanhã tá aberto aqui para viagem. Ver o que mais. Temos o 6 de copas e o rei de bastos. Olha, a gente tem energia aqui de parceria, temos comunicação e temos algumas opções para quem está desempregado. Então, assim, saiba bem o que você quer, tá? O ser humaninho, tá? Para não ficar em dúvida. Não é um dia legal no trabalho, principalmente para quem está buscando emprego ou está passando por qualquer sessão seletiva, mesmo quem já está trabalhando, mas está passando por algum processo, você que é vendedor, você que lida com gente que precisa ter esse magnetismo, saber falar bem e tudo mais. Negociador, não é um bom dia, não é mesmo, tá? Para você bater de frente com os outros, tá? Mas não é um bom dia para você não ser magnético. Tipo assim, pra você ficar com dúvida, pra você se sentir incapaz, não se sentir merecedor. Não é um dia para vibrar negativo, tá? É um dia de manifestação do seu poder pleno aqui, assim. Energia de fogo mesmo, energia do imperador aqui, né? Tem um rei e a rainha de bastos. Então, assim, dia de manifestação. O poder está nas suas mãos. É uma energia de fogo, energia de ação. Eu não tô sentindo nenhuma energia aqui de impulsividade, por isso que eu não trouxe como conselho, cuidado com os impulsos, cuidado com esse egocentrismo. Não é isso que tá aqui na mesa, tá? É uma energia, assim, poder pessoal. Poder pessoal. Amanhã acorda, vai direto lá pro espelho. Primeiro agradece, né? Acordou, agradece por estar respirando e tudo mais. Mas vai pro espelho e se motiva. Olha lá no fundo dos seus olhos e se encara. Porque quando a gente se encara os nossos medos, as nossas sombras, a gente encara quem a gente é no espelho, pronto, acabou. Se encara qualquer outra pessoa no seu dia.
no bom sentido, né? E isso também ajuda no autocontrole de você também não sair brigando com todo mundo. Você tá controlado, você sabe quem você é. Então, quando o outro vem te ofender, ou seja lá o que o outro vai falar, aquilo não te descentraliza, entendeu? Seria mais ou menos isso, meu povo. Então tá muito bom, tá? Pra negociação tá ótimo. Vamos ver. Uma última energia. Leão, fogo, imperador, né? Gente, como tem energia de fogo? É claro que nós estamos em agosto, né? O que tá sendo regido é leão, mas aqui, ó. Coragem. Energia da coragem. Nos momentos de tempestade, a coragem é o fogo que alimenta a alma para enfrentar os desafios, construindo uma muralha de confiança e determinação. Tô falando que essa leitura aqui é para que você tome posse do que é teu, ser humano, né? Leão da tribo de Judá, entendeu? Toma posse da tua autoridade. Ok? Beijo. Vejo vocês na sexta-feira.